Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer. Eu tinha me programado para a gente fazer o capítulo, na verdade, o 13 e o 14 hoje. Mas vocês vão ver o quanto o 13 ele já é um capítulo muito denso. Então, eu vou finalizar o 12, que faltou duas partezinhas ali que a gente estava falando sobre a questão da libertação da escravidão, né, e do absolutismo. E aí depois a gente vai falar o 13 e a gente vai acabar ficando nele mesmo, tá? Capítulo 14, 15, 16 são os próximos. São conteúdos hiper leves, fáceis de lidar. Então, vocês vão ver como que é, tá? Então, voltando lá para o capítulo 12, que a gente estava falando na aula passada, vou compartilhar aqui com vocês o mapa mental. Ai, Jesus. Não consigo ver vocês. Não sei se vocês estão vendo. Porque às vezes eles somem. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando aí no chat, tá? Então, na semana passada, e esse aqui finaliza, né, a parte de história do Brasil, esse capítulo, que a gente vai estudar esse ano, e a gente estava falando sobre a crise do Império, né? O quanto o Império ele estava sofrendo ali vários tipos de situações. A Guerra do Paraguai foi uma dessas situações, né, que a gente já descreveu na semana passada. Quem não lembra, reassista a aula passada, porque é uma aula bem importante. Já falei para vocês várias vezes o quanto a história do Brasil é fundamental, né, de ser estudada. E aí a gente estava falando sobre o quanto as fronteiras ali não eram bem estruturadas, né? E foi a Guerra do Paraguai e vários acordos diplomáticos que geraram essa... como que eu posso dizer? Essa estrutura da onde acaba um território e começa outro, tá? Porque até então eles não tinham, gente. Era uma confusão. Você imagina que você estava caminhando aqui no Mato Grosso do Sul, de repente chegando no Paraguai. Até porque muita parte aqui do que é Mato Grosso do Sul hoje era Paraguai, não era do Brasil. Isso mudou exatamente da Guerra do Paraguai. E aí, na semana passada, faltou falar duas questões. Eu falei sobre a criação do exército, né? O quanto o exército se fortaleceu durante esse período, o quanto foi nesse período aqui que o Brasil começou a ter um exército, a necessidade de separar um recurso exatamente para proteger toda essa nação gigante que nós temos. E aí, eu falei sobre tudo isso, ficou faltando dois pontos, que é o absolutismo. Então, não é isso. Abolicionismo. Abolicionismo. E a imigração, tá? E aí eu gostaria de começar a falar com vocês sobre essa questão da imigração. Esse capítulo, é lógico que é importante, eu falei para vocês, por isso que eu chamei vocês aqui, mas o capítulo 13 é que é difícil. Eu preciso que vocês estejam prestando bastante atenção, tá bom? Nessa parte da imigração, é importante vocês saberem, a gente já tinha discutido isso no capítulo 12, o quanto teve um certo... o Brasil chamando, venham, gente, venham europeus para cá, chineses para cá, porque agora a gente tem vastos territórios para serem desbravados. Venham, né? Venham trabalhar nessa questão da terra, tá bom? Então, estimulou forte a imigração, ampliando o número de trabalhadores no campo, cada vez mais esses imigrantes vão vir para cá, né? Lembra que a gente falou também sobre a lei de terras no capítulo anterior? Então, mesmo que exista cada vez mais um estímulo ao imigrante vir, ele não podia comprar terra, porque era contra a lei, tá? Então, ele servia apenas para trabalhar no campo. A elite defendia uma hierarquia de raças, em que os europeus eles eram mais, vamos dizer assim, desenvolvidos de acordo com o pensamento da época. Tanto que chegou num ponto em que a ciência comprovava isso, tá? A ciência dizia que, para você ver como a ciência ela precisa sempre ser repensada e mudada, e como é importante existirem cientistas que revejam coisas que não estão bem certas, tá? E os cientistas entendiam que os negros, eles eram humanos. Nessa época que já viam os negros como humanos, mas uma classe inferior, mais próxima dos animais do que do ser humano, tá? Então, ali naquela lei da evolução, eles viam nesse período e justificavam que era por isso que os negros deveriam, sim,
ser subjugados e escravizados, porque evolutivamente falando, eles não tinham capacidade de chegar próximo de como eram os europeus, que eram evoluídos biologicamente falando, assim como socialmente, porque a civilização deles era evoluída. Isabela está indignada, eu também fico. Mas eles justificavam tudo isso, então, até pela ciência. A população europeia, então, era vista como mais avançada e, por isso, cada vez mais entendia-se que quanto mais europeus viessem para o Brasil, mais o Brasil também se tornaria um país desenvolvido, evoluído, porque os europeus estavam vindo para cá, tá? E aí eles desenvolviam muito o sistema de parceria, que está na página 29. É uma ideia muito interessante em que eles falavam assim, a elite brasileira falava assim, pessoas europeias, vamos fazer um acordo. A gente se paga, né, para você vir, paga sua passagem e você trabalha para ir pagando assim com a vida, parcelinhas pequenininhas, tá? Gente, não dava certo. Por quê? Chegava aqui, a pessoa já estava devendo a viagem, e não era uma viagem barata, porque esse navio demorava muito. Então, era o alimento, a roupa e a viagem que a pessoa já estava devendo. Aí ia lá trabalhar, né? Não tinha comida, não tinha casa. Aí o fazendeiro falava assim, olha, então vamos fazer assim, eu te alugo essa casa aqui, que é nossa, e aí você vai pagando com o salário, tá? E a vendinha que tem aqui no terreno é nossa. Então, quando você receber, a gente paga, te cobra. Enquanto você não receber, você vai cobrado. Vai usando aí. No final, a maioria dessas pessoas não tinha dinheiro para pagar, porque já devia, quando chegava, já estava devendo. Imagina, tudo que a pessoa comprava ia sendo descontado do salário. A maioria da população, apesar de considerada mais evoluída, não tinha bem instrução, por exemplo, ler e escrever, né? A maioria da população. Então, muitos desses também não sabiam contar. Os caras chegavam assim, ó, só ia catando dinheiro cada vez mais do povo. Era um sistema escravista? Não era. Mas era quase. Porque a pessoa devia tanto para o senhor ali, para o senhor de engenho, né? Ou para o dono da fazenda, que não conseguia sair dali. E aí nós temos, essa é a parte da imigração. Então, chegou um ponto em que algumas regiões ali meio que cortaram a imigração de tanto que eles sofriam abuso, tá? Pouco a pouco, o número de imigrantes europeus aumentou. Em 1885, tinha aproximadamente 6,5 mil imigrantes em São Paulo. No final, né, desse período, 3 anos depois, na verdade, tinha, então, em 88, que foi o ano da abolição, tinha 100 mil. Muito por quê? Gente, esse processo abolicionista é um processo bem interessante. Primeiramente, de você entender, a pressão internacional era muito grande para que libertassem os escravos, até porque o Brasil se tornou o único país, né, grande país, que tinha escravos ainda. A Inglaterra era um país que tinha muito isso, por causa, assim como a França, países que queriam ali a abolição para poder cada vez mais eles comprar, a população pudesse comprar itens industrializados que esses países produziam, tá? Mas aqui internamente, grupos de jornalistas, advogados e políticos, assim como funcionários públicos, lutavam sim pela libertação de escravos. Outra coisa, eram as pessoas que lutaram junto com eles aqui, olha, na Guerra do Paraguai. Lembra que foi prometido para vários dessas pessoas para que eles fossem libertos se lutassem pela guerra? No final não era. Então, essas pessoas que foram seus amigos aqui, né, criaram vínculos de amizade, começaram a lutar também para que houvesse uma libertação da escravidão nesse período, tá? Então, pós-guerra, de secessão lá dos Estados Unidos, os Estados Unidos decidiu que não seria um país escravocrata, o Brasil se tornou o único, né, grande país nessa situação, apoio daqueles que lutaram a favor da guerra, e aí vão surgir alguns movimentos, tá? E nós temos aí na página 33, primeiramente, a lei do ventre livre. Gente, tudo isso para diminuir esses movimentos abolicionistas. Pode grifar essa lei. O importante de vocês saber é que Dom Pedro II, quando ele decidiu fazer essas leis, não foi com total intenção de libertar a escravidão, porque ele tinha medo da elite, que bancava muita coisa. Então ele ficava assim, se eu desagradar a elite, quem que vai me apoiar? Então, ele criava leis para poder, de uma certa forma,
ficar mais fácil, ele garante a lei do escravo, mas dando várias possibilidades para a elite também se beneficiar disso. Então, para a lei do ventre livre, né? Ela é de 71, ela determinava que os filhos de pessoas escravizadas, nascidas a partir daquele ano, seriam livres. Mas era importante saber que as crianças permanecessem sob os cuidados do senhor de escravos até os 8 anos. Então, se digamos que a Isabela ou um de vocês aí teve filhos, tá? Seus filhos eram livres. Mais importante saber que se você quisesse ficar com ele ali na fazenda, cuidando dele, até que ele tivesse 8 anos, e não largasse ele por aí no mundo, já que ele não tinha pra onde ir, né? Se ele ficasse lá com você, até os 21 anos ele tinha que trabalhar como escravo para pagar por ter ficado na fazenda. E depois de 21 anos, aí sim ele tinha que se virar, tá? No mundão aí direito. Também era possível solicitar uma indenização do Estado e ceder às crianças, caso não desejasse continuar com o trabalho dela. Então, era possível, o Estado pagava, né, por essa liberdade que o cara lá, o dono do escravo, não quisesse mais ele. Então, acabava que a pessoa ainda era escrava muito tempo. Que mãe que ia pensar, vou deixar o meu filho no mato para ele não ser escravo? Zero chance de sobrevivência, né? E aí nós temos a lei do sexagenário, né, que é uma lei também bem famosa, que determinava que todos os escravos com mais de 60 anos tinham a liberdade, tá? Porém, essa lei era acompanhada de concessões aos senhores, como a obrigação das pessoas com mais de 60 anos de trabalhar mais 3 anos como forma de compensação pela liberdade. Então, é como se eles trabalhassem ainda 3 anos. Então, a pessoa só conseguia ser livre com 63 anos. E aí eu quero que você pense, que a maioria das pessoas escravizadas não duravam até os 30. Quem tirar todo esse período? Apenas em 1888 é que a escravidão vai realmente acontecer, a libertação com a Lei Áurea. Aí sim, eles libertam todos os escravos do Brasil. Só que é uma coisa importante de falar, que quando aconteceu essa libertação da escravidão, não existia nenhum tipo de plano para onde que esses escravos iam. Eles apenas eram libertos e o governo falava assim, se vira. Então, por isso é que surgiram tantas favelas, por exemplo, ou grupos. Se a gente parar para pensar, é daí que vem muito a ideia de que as comunidades mais pobres são as comunidades negras. Porque quando essa libertação de escravidão aconteceu, não existia um plano. Imagina só, você trabalhou de escravo durante, sei lá, 20 anos, 25 anos. Tudo que você sabia era fazer isso, né? Sei lá, cuidar da cana, né? E quando aconteceu a Lei Áurea, né? O dono do escravo falou assim, vai embora, não quero você aqui. Eu quero que você pense que você tinha mais ou menos 8 filhos e você tem que se virar nesse mundo com esse monte de criança. O que você faz? Acabou que as pessoas viviam em comunidades afastadas ali da periferia, né? Ou afastadas ali do centro, criando as periferias ou até as favelas. Muitas delas acabaram roubando para ter o que comer, porque não tinha nem isso. Lembra que na lei de imigração as pessoas entendiam que o imigrante devia ser valorizado porque ele era alguém superior? Então ninguém dava emprego para ex-escravo ou para negro, porque ele era considerado um ser inferior, tá? Como se ele não fosse capaz de fazer as coisas. Então, ninguém pagava pelo serviço dele. Ele não tinha nem condição de melhorar de vida. Em compensação, as pessoas pelo menos pagavam um pouco ali pelo imigrante, né? Quando ele ia trabalhar. Prof, o Brasil tem sido o último grande país a abolir a escravidão. Se refere ao grande pela extensão territorial ou pela economia? Um pouco dos dois. Porque a gente é um dos maiores países como território, né, do mundo, e econômico também. Na época, nem tanto, mas era mais em questão de território mesmo. Mas hoje em dia nós somos, sim, uma das principais potências. Tá? Que os economistas dizem que agora a gente vai para o 10º, né? A gente está caindo, que o real está em crise. Pessoal, acabamos o capítulo 12. Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos entrar no 13, que é um capítulo hiper difícil. Se alguém tiver dúvidas, coloque aí no chat. Gente,
Vou pedir para vocês colocarem agora o nome no chat, porque eu tenho medo de não conseguir pedir isso depois. Como eu falei, é um capítulo denso. Eu preciso que vocês, quando terminar a aula de hoje, para e leia. Leia um item por dia. Tipo, leia o primeiro hoje, aí amanhã você lê o segundo, até a próxima aula. Por quê? Não vou ficar voltando nele. Mas é importante que vocês saberem, porque agora a gente vai falar sobre mundo, tá? Não é mais. Deixa eu achar. Aí. Não é mais história do Brasil. Eu fiz uma espécie de mapa mental. Se vocês quiserem ir tirando print aqui, olha, com cada partivinha ele tem rola um caminho aqui, tá? Fica à vontade. Não tem como eu fazer numa tela só, eu já tentei, não dá para enxergar nada. Então eu decidi fazer desse jeito mesmo. Tá vendo? Não dá para ver. Não dá nem para ampliar, deixa eu ver. Isso aqui é a tela toda, não dá para ver nada, tá vendo? Ui. Caí sem querer. Não era isso. Ok. Então, aqui a gente está falando Europa em ebulição. Gente, a gente falou sobre... Eu quero que vocês voltem lá e pensem o que a gente estudou de Europa por último. Lembra? Napoleão Bonaparte, aí depois Napoleão cai, aí tem o Congresso de Viena, redistribuição dos territórios que eram conquistados por Napoleão, né? E toda essa questão pós-Congresso de Viena. Várias monarquias sendo reestruturadas. E eu gostaria que vocês pensassem que a gente está falando aqui de 1800 e tralalá, tá? Mais ou menos esse período, 1700, final de 1700 e início de 1800, em que a Europa ainda era extremamente feudal. Aí eu quero que vocês pensem, a Idade Média acabou há um tempão, mas ainda tinham vários países, por exemplo, a França, que tinha uma estrutura extremamente feudal, com vários reinos em que a posse das terras era dos reis e a população no geral não tinha direito a nada, a burguesia não tinha direito a nada, e aí vai começar um movimento muito forte de sentimento de nacionalismo e busca de revoluções, porque as pessoas queriam ter direitos e não tinha. Lembra aquelas ideias europeias muito fortes de absolutismo, em que o rei tinha todo e pleno direito, enquanto a população, a burguesia, não tinha direito nenhum. Isso porque a gente não está falando de tempo de Idade Média. A gente está falando pós-revolução industrial, a primeira, tá? Só dando uma recontextualizada aqui, porque com tudo isso, e são vários países, nesse período, todas as crises que vão acontecer, elas têm alguns ideais. 2 deles sendo os principais. O primeiro, uma questão política. Eles queriam reformular a parte política, tirar as monarquias, tirar o absolutismo e que existisse mais estruturas de liberdade. Aquelas ideais liberais, tá? Vão ter outros liberais, socialistas, anarquistas vão. O povo vai levantar essas bandeiras. Mas, no geral, a maioria da população queria mesmo as ideias liberais de liberdade econômica. O segundo ponto é a questão da criação de países, tá? Vários países eram muito dominados por outros. E agora vai ter a divisão dos países muito próximo do que a gente conhece hoje. Foi nesse período aqui, tá? Que a gente está estudando. Por isso vai ser confuso, porque eu vou falar de muitos países diferentes que passaram por coisas diferentes, tá? Então, gostaria que vocês pensassem aqui, as primeiras revoltas, foi um tempo de extremas mudanças, da saída da monarquia, né, para o início aqui de repúblicas. Divisão dos 3 poderes, judiciário, executivo, legislativo, né? Fim das antigas monarquias, forças contrárias a essas monarquias se levantaram, a maioria delas bancando tudo isso, a burguesia, que tinha ideias liberais. Então, se a população que se levantou, tinha armamento, tinha estudo e várias coisas, muito foi porque a burguesia estava bancando esse movimento, tá? E aí também a população mais pobre, com os viés socialistas anarquistas, pós-revolução industrial, que já tinha acontecido na primeira, mas aí a gente vai estudar um pouco daqui a pouco. Próximo capítulo, a gente vai estudar a segunda revolução industrial,
e vai ver os efeitos, tudo isso também, tá? Nossa, grudou aqui. Existiram 3 ondas de revolução, ondas grandes de revolução industrial. Gente, como assim ondas, professora? É porque não foi uma coisa, um fato histórico que fez tudo isso. Foram vários. Quando uma coisa aconteceu, a maioria delas aconteceu na França. Começava na França e, de repente, estava desencadeando em vários países que também se levantavam em busca dos mesmos objetivos, tá? Então, quando a gente fala de onda revolucionária, vários países, vários territórios vão se levantar em busca dessas mudanças. Primeiramente, nós temos um confronto entre a monarquia versus os liberais, contra as ideias absolutistas, né, que a gente tem falado, em que o rei queria ter total direito, total liberdade, o único direito, né, é todo dele, muito porque surgiram no pós-congresso de Viena. Esse congresso de Viena redistribuiu, né, a Europa como ela era conhecida, com o objetivo dessa Europa ter a estrutura de acordo com o país que queria, né? Quem tem mais poder manda mais. Então, territórios que antes eram livres deixaram de ser, porque o Congresso de Viena definiu que esses territórios seriam de outros países, tá? Então, tirou muita liberdade. Aí esses grupos vão falar assim, eu não quero isso, tá? A gente até estudou, por exemplo, essa revolução aqui, ó, a Revolução de Porto. Quando a gente estudou a história do Brasil, lembra que um dos motivos pelo qual o imperador teve que voltar para Portugal foi exatamente por causa da Revolução de Porto? Então, olha ela aqui, se passando exatamente nesse mesmo período, tá? A Revolução de Porto, ela pediu o fim do absolutismo, então ela queria que existisse uma... Ela não era contra a monarquia, mas ela queria que fosse constituinte. Então, que existisse uma constituição que desse direitos e deveres para o rei e para a população. Antes, o rei tinha plenos direitos, ele era um rei absolutista, né, em Portugal. E aí eles vão lutar contra isso. Colocando fim, então, ao absolutismo português, eles vão conseguir esse movimento, né? Acontece que, por causa disso, várias regiões na Península Itálica vai lutar também por essa liberdade. A Península Itálica, na época, sendo vários territórios e não apenas a Itália, como é hoje. Isa, eu não estou abrindo o áudio, porque senão não dá tempo. Se você tem dúvida, coloca no chat. Você levantou a mãozinha. Então, aconteceu o movimento da Península Ibérica, como eu falei, né? Vários desses territórios. A gente vai voltar, porque a primeira onda revolucionária, ela não teve grandes resultados. Na verdade, é a terceira que mais vai dar resultados, tá? Mas aí, a segunda é a terceira. Mas aí a primeira não deu muitas coisas. A Revolução de Porto que deu certo, né? Os gregos começam a crescer um sentimento de nacionalismo. Eles eram dominados, né, pelo Império Otomano, que conquistava quase todos os territórios ali, e eles vão querer essa liberdade, não vão conseguir. Opa! Aí essa revolução, aí essa onda revolucionária não dá tão certo, começa a próxima, né? A Revolução de 1830. Começa na França em 1830, a população se revoltou contra o rei Carlos X, que ele queria instaurar o absolutismo forte de novo. Gente, isso aqui é pós-Napoleão. As pessoas não eram mais... lembra, a gente estudou, né, a Revolução Francesa antes de Napoleão. E aí, com a Revolução Francesa, tinha caído as monarquias francesas. Tinha caído todo esse período, né? E Napoleão, ele instaurou de novo o império lá, né? E aí o rei Carlos X, ele queria voltar a ter todo o poder de um país absolutista. O povo foi contra, levantou mais de 6.000 barricadas para entrar em guerra contra a nação, contra o exército do rei, tá? Isso gerou tanto conflito, tanta morte, tanta pessoa morreu, que acabou que o rei fugiu. Algumas pessoas saíram, foi. O rei acabou fugindo. Gente, só a Isabela colocou o nome no chat. Eu pedi para todo mundo colocar como chamada, né? O rei acabou fugindo e desistindo ali, tá? Da liderança. Muda-se toda a configuração da França, tá? A partir daquele momento. A revolução se espalhou, a cada vez mais outros países quiseram
a independência, e aí nós temos a Bélgica tentando a independência, a Polônia tentando a independência também, e as manifestações da Polônia, ela vai ser bem reprimida. Ai, fica aparecendo umas propagandas no meu computador. Sumiu. Fica acontecendo. Acabou que a Polônia, então, ela tentou se rebelar contra o país que ela era dominado, não vai dar certo, tá? Ela é bem reprimida. E aí depois, outros movimentos surgem após nesse período. Na Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, todos com ideias liberais, movimentos liberais, né, que queriam reformas políticas, em que a burguesia tivesse mais direitos políticos, em que diminuísse o poder do imperador ou do rei, enfim, quem estivesse ali, tá? Tudo isso, então, em busca dessas reformas políticas. Ai, Deus, vai acabar a aula. O fim do equilíbrio político vai surgir com esses movimentos, fortalecendo cada vez mais a burguesia. A nobreza, ela vai perder apoio, cada vez mais vai começar a perder poder também, perder territórios, e a burguesia cada vez mais vai conseguir direitos na Constituição, melhorar a divisão dos poderes e ter um pezinho lá nos poderes também, para garantir direitos para ela mesma. Ela vai lutar por voto direto, maior liberdade econômica, em que o rei não tenha influência na parte econômica, tá? E a população consiga se desenvolver economicamente. Os desdobramentos, né, dessa Revolução de 1930. Primeiramente, acontece o fim ali das bases feudais, então a questão de terras, principalmente porque a terra era completamente do rei, né, daquele território, e ela era apenas emprestada para a população trabalhar ali, que ia tanto da terra, aquelas ideias feudais que a gente já estudou no passado, né? Isso vai acabar por lei. A nobreza vai perder terras, dinheiro e privilégio pelas leis dessas novas constituições que estão surgindo, né? Em diversos países. A terra ela vai ser vista como mercadoria. Então, quem tem dinheiro vai comprar essas posses de terra. E aí o povo, como é que faz? O povo vai ficar sem dinheiro, sem acesso à terra, porque antes ela era emprestada, né? Meio que alugada para o povo. Quanto mais ele plantava, mais ele tinha direito ali à terra. E agora não, essa terra vai ser direito da burguesia que tem dinheiro. A própria nobreza já não tinha tanto dinheiro nesse período, tá? A gente vai voltar nessa questão da nobreza, em que ela vai ter que fazer vários acordos com a burguesia, tá? E você consegue ver isso muito bem no início do filme A Noiva Cadáver, o filme que eu amo, né? O povo ficou sem acesso às terras, eles tiveram que migrar para a cidade em busca de melhor qualidade de vida. Isso fortaleceu os centros urbanos, que por meio disso tinha muita gente, o que causou mão de obra barata, né? Se você quer cobrar demais, aquela ideia da Revolução Industrial, né? Quer cobrar um salário muito alto, a gente demite e contrata alguém que aceite um salário baixo, né? Então, mão de obra barata, tudo isso vai desencadear a segunda Revolução Industrial, que a gente vai ver no próximo capítulo. Quanto mais existe esse movimento da população, agora elas vão ter mais dinheiro, né? Vai estar trabalhando na cidade, a burguesia vai se fortalecer, vai ter mais direitos, a Revolução Industrial vai crescer cada vez mais a burguesia, maior participação da burguesia, então, na vida política. Com isso, vai surgir duas grandes tensões. A primeira delas é que a burguesia queria cada vez mais poder, ela já tinha um pouco, mas ela queria mais. E a segunda é porque a população cada vez estava mais pobre. Gente, se quiser tirar print dessa segunda tela, aproveita aí. A população cada vez estava mais pobre. Por quê? Se tinha muita gente na cidade e tinha pouca gente, muita mão de obra barata, as pessoas viviam em péssimas condições de vida, cada vez mais pobres, sem direitos nenhum, tá? E a população começou a se rebelar também, em busca dos seus benefícios, tá? E aí vai surgir o movimento da Primavera dos Povos, que é a terceira onda revolucionária, ela tem esse nome, né? Que é vinda mais da população no geral. A colheita naquele ano foi bem ruim, em 1848. A população vai passar tanto fome, quanto já estava sofrendo um desemprego muito forte. Na Gália, né, um país ali que é governado pela Inglaterra, a população vai se rebelar tanto que ela chega a matar 1000 aristocratas naquele ano. Ela faz um massacre de aristocracia, né? A população mais rica ali, a nobreza.
Na França, o povo vai às ruas, eles tiram o rei, depõem, né, o rei e instalam uma república. O próprio povo vai tirar o rei e vai colocar ali uma república de novo. Com isso, lembra que quase sempre foi a França que começou nesses movimentos? A Hungria e a Itália vão também se rebelar e vão derrubar as monarquias, vão tirar essas monarquias e tentar instaurar ali uma república, mas não é de um dia para a noite, tá, gente? Não foi o único dia que essas coisas aconteceram. Berlim, que ficava ali no território da Prússia, né? Hoje meio que a Alemanha, uma parte da Rússia, né? Buscavam as eleições, eles queriam eleições para criar uma Assembleia Constituinte que criasse, então, leis de uma Constituição e o sufrágio universal, ou seja, que a população pudesse votar e não apenas o rei decidir todas as coisas, né? E eles vão se rebelar ali em busca disso, buscavam essas mudanças socioeconômicas para que a população também tivesse direitos, porque a população não tinha. E a burguesia que bancava tudo isso, tá? Só que aí, essa Primavera dos Povos foi o primeiro momento em que a burguesia não teve tão envolvida, tá? Foi a população em si que se levantou em busca dos seus direitos. Vocês acham que a burguesia tinha interesse, nesse período aqui, em acabar com tudo, em instaurar repúblicas? Não necessariamente. O que eles queriam era que eles tivessem mais poder. E aí a burguesia vai se afastar desses movimentos em que a população queria poder também. Então, sem a burguesia bancando financeiramente esses movimentos, as manifestações não vão durar muito tempo, tá? O governo levou o exército, então, nas ruas para lutar contra essa população, já que a burguesia não estava mais bancando os revoltosos. Acabou destruindo rapidinho ali os grupos de rebelião, tá? As monarquias que foram destruídas, elas voltaram todas de novo, então, na França, na Itália e na Hungria, etc., que tinham conseguido tirar a monarquia, elas vão ser novamente instituídas. Na França, acontece um golpe depois, mais para frente, logo depois eles instituem, né, um novo movimento, e aí eles vão receber um golpe de Luiz Bonaparte, que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, tá? Que ele vai instituir um segundo império ali, se declarando o imperador de toda a região da França, tá? Com tudo isso, acontece um fortalecimento da burguesia cada vez mais. A gente vai falar muito de fortalecimento da burguesia, tá? O governo, ele então faz aliança, porque se a burguesia é quem tem o dinheiro e a nobreza tá sem grana, né? Porque ela gastou muito, assim, ainda mais porque ela perdeu as suas posses de terra, e terra era poder, né? Então ela vai começar a criar ali, ela não tem comércio ainda como a burguesia, que é onde está o grande dinheiro do período. Então, ela começa a criar essa aliança com a burguesia, evitando com que os radicais se fortaleçam, tá? E evitando também com que a burguesia lute contra essa nobreza, tá? Fortalecendo a burguesia, aliando-se por forma de casamento, ou então colocando ali no poder quem a burguesia quer, aumentando os direitos de liberdade da burguesia, promovendo reformas liberais para que a burguesia tenha mais direitos e mais autonomia também, tá? E aí ele começa a criar aqui um mundo burguês, né? Não tem a ideia de burguesia que nós temos hoje, apesar de também falarmos sobre a parte econômica do comércio, essa burguesia que a gente está falando, tá? E aí surgem dois processos de unificação muito importantes, que são o processo da Itália e da Alemanha. Dois territórios que eram bem fragmentados, e eles vão entender que, unidos, esses territórios vão ser mais fortes do que isolados. Enquanto esses outros territórios que a gente estava, eles estavam tentando se soltar, né, se libertar para se fortalecer, esses aqui vão se unir, né, em territórios, criando agora não pequenos territórios mais a Itália e não pequenos territórios mais a Alemanha, tá? No início, a Península Itálica era constituída por vários territórios independentes ou subjugados, né, como alguns territórios que eram liderados pela Hungria, tá? Com os movimentos revolucionários, os ideais liberais e nacionalistas começaram a crescer. Eles queriam se ver como um único território. Viam que, unidos, eles seriam uma potência muito mais importante ali na Europa, né? A burguesia defendeu, na verdade, que a única maneira de fazer a Itália se desenvolver era se unificando, centralizando o poder em um único grupo, tá? E aí esse processo acabou acontecendo durante uma região ali, que foi o Reino de Piemonte, né? Ele vai favorecer isso logo de início.
vai desenvolver uma industrialização bem rápida ali na região, fortaleceu ainda mais a burguesia, porque era ela que bancava e era dela essa indústria, vai começar a competir com grandes indústrias, tá? Grupos sociais passaram a lutar pela unificação, crescendo cada vez mais o território, uniram contra as forças austro-húngaras, né, do território que governava ali a maioria dos que eram subjugados. O reino de Piemonte vai ser o principal que vai defender essa ideia, começa a unificar cada vez mais os territórios, assim como criando um movimento de uma monarquia parlamentarista, em que existam leis, então, de um parlamento, né, com os 3 poderes. O governo era laico, amparado por uma constituição e foi finalizado como único país em 1870, tá? E aí criou-se a Itália. Na Alemanha, nós também tínhamos reinos independentes, também subjugados por uma confederação, porque pós aí o final, né, quando acontece a conferência, né, que a gente falou, ela já tinha definido que os territórios